Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar, irmãos, a nossa catequese sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Lembrando que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos referem-se aos nossos deveres para com Deus. E os outros 7 referem-se aos nossos deveres para com o nosso próximo. Sabendo que em todos os mandamentos existe uma parte positiva, onde Deus nos manda fazer algo, nos determina a fazer algo, e uma parte negativa, onde Deus nos proíbe fazer alguma coisa. O segundo mandamento da lei de Deus é não tomar seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. O que nos manda a segunda lei de Deus? A segunda lei de Deus, o segundo mandamento de Deus nos manda, nos determina honrar, ou seja, pronunciar de maneira respeitosa, reverente, o nome de Deus e também dos seus servos, Nossa Senhora e os santos. Também nos manda honrar, nos manda cumprir os votos, promessas ou juramentos que nós tenhamos feito em nome de Deus. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa e a qual nós sejamos capazes de realizar para obter uma graça, um benefício para nós ou para outra pessoa, para reparar algum mal que nós tenhamos feito ou que outra pessoa possa ter feito, ou simplesmente para honrar a Deus. Os votos são feitos diretamente a Deus. Não se fazem votos a Nossa Senhora ou aos santos. E as pessoas que fazem os votos devem ser elas mesmas a cumprir os votos que fazem. Há pessoas que são muito boas para fazerem votos para outros cumprirem, mas isso é absolutamente inválido. Ninguém tem a obrigação de cumprir votos que outros fizeram para ele. Cada um cumpra os votos que fez. Se a sua tia fez um voto para você cumprir, se sua mãe fez um voto para você cumprir, se o seu amigo fez um voto para você cumprir, sem que você tenha sabido, querido ou consentido, então você não tem nenhuma obrigação de cumprir aquele voto. Tem obrigação de cumprir o voto aquela pessoa que o fez. E é muito importante que as pessoas, antes de fazer votos, consultem, se orientem com o diretor espiritual ou com o confessor, a fim de não fazerem votos extravagantes ou votos inócuos ou desnecessários. E se a pessoa fez algum voto no momento, é muito comum as pessoas, no momento de desespero, de grande dificuldade, ou mesmo de grande empolgação, fazerem votos ou extravagantes, ou impossíveis de serem cumpridos, ou muito difíceis de serem cumpridos. Quando acontece isso, por exemplo, a pessoa faz um voto de ir até o santuário a pé que está a 500 quilômetros da sua casa. Certamente será muito difícil que essa pessoa cumpra esse voto. Outro faz, na sua empolgação, em momento de retiro espiritual, etc., faz um voto de rezar todos os dias 10 terços. A pessoa vai ter dificuldade para cumprir. Um outro faz um voto de nunca mais na sua vida comer carne, por exemplo, e assim por diante. Se a pessoa ela faz um voto muito difícil de ser cumprido no momento de empolgação ou de grande necessidade, e ela vê que não é capaz de cumprir ou não poderá cumprir sem muitas duras penas, ela deve fazer a comutação desse voto, ou seja, deve falar com o seu pároco, não com outro pároco, deve ir na sua paróquia, falar com o seu pároco ou ir diretamente ao bispo e de explicar o que fez e pedir a mudança do voto. Porque o não cumprimento de um voto constitui um pecado. Por isso, atenção, todos vocês, todas as pessoas que já fizeram votos, ninguém é obrigado a fazer votos, mas se faz, deve cumprir. E se não é capaz de cumprir, vá ao seu bispo, ao seu pároco e converse com ele, a fim de que haja uma mudança. Por exemplo, aquele que fez o voto de ir a Aparecida, que é 500 quilômetros da sua casa, ir a pé. Então ele não é capaz de cumprir aquilo. O seu pároco, ou o bispo, ou mesmo o vigário com o consentimento do pároco, poderá, então, mudar aquele voto. Ao invés de ir a Aparecida a pé, ele pode mudar para que reze um rosário, ou para que faça uma cesta básica e dê aos pobres, ou para que faça um outro ato de caridade, ou alguma outra o tipo de oração e devoção. Depois, a pessoa que faz votos, ela deve procurar observá-los sob pena de pecado. A quebra de um voto
pode ser um pecado leve ou um pecado grave, a depender da importância do voto que foi feito, da extensão do voto que foi feito, do objeto do voto que foi feito. Depois, também é necessário cumprir as promessas, que é basicamente a mesma coisa que os votos, e os juramentos. Mas o que são os juramentos? O juramento é invocar a Deus como testemunha. Testemunha de algo que você tenha feito, de algo que você deseja realizar, ou de uma verdade que você quer fazer crer. Por exemplo, você pode jurar por Deus que o seu filho foi batizado. Você não está encontrando o batistério. Mas a igreja pode pedir, então, faça um juramento, dizendo que, de fato, o seu filho foi batizado, que o seu irmão foi batizado, que o seu afilhado foi batizado. Então, isso pode ser feito. A igreja mesmo utiliza desse expediente quando precisa saber algo sério. E não há outro meio do que a palavra de alguém para poder, então, chegar ao conhecimento da verdade. Também pode ser feito um juramento para a realização de algo bom. Por exemplo, eu juro que irei fazer esse ato de caridade hoje. Pode-se fazer, mas deve-se evitar juramentos vãos, como iremos falar na segunda parte, que são as negativas, a parte negativa, as proibições deste mandamento. O que nos proíbe este mandamento? Nos proíbe a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é um pecado muito grave. Blasfêmia consiste em fazer imprecações contra Deus. O que significa isso? Xingar a Deus, maldizer a Deus, dizer impropérios, quer dizer, xingamentos contra Deus ou contra os seus servos, a Santíssima Virgem e os santos. Trata-se, repito, de um pecado muito grave. Deve-se pedir a Deus a graça de nunca se realizar tal ato, mas se alguma vez caiu neste pecado, deve-se fazer uma boa confissão. Recordando também, quando Nossa Senhora apareceu em La Salette, em 1846, uma das razões das suas lágrimas tão abundantes era justamente as blasfêmias contra Deus. Homens, pessoas que xingavam a Deus, que maldiziam a Deus. Isto é um pecado muito grave. Também nos proíbe este mandamento, o segundo mandamento da lei de Deus, a tomar o nome de Deus em vão, como diz o próprio enunciado. O nome de Deus ou dos seus servos, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, os santos. Não se deve dizer com deboche o nome de Deus ou de Nossa Senhora ou dos santos. Não se deve contar piadas com o nome de Deus e nem se escutar músicas indecentes, músicas debochadas que tenham o nome de Deus inseridos no meio. Isto é proibido, seria um pecado contra o segundo mandamento. Cantar músicas ou ouvir músicas voluntariamente, colocando músicas indecentes, colocando o nome de Deus ou dos santos no meio. Também nos proíbe este juramento, este segundo mandamento, fazer falso juramento. O juramento, como já foi dito, é a invocação de Deus como testemunha de algo que eu afirmo ou de algo que eu fiz ou pretendo fazer. Se a pessoa invoca o nome de Deus para ser testemunha de uma mentira ou de uma fraude, ou invoca o nome de Deus, faz um juramento de algo que ela sabe que não vai cumprir, isto é um pecado grave. O perjúrio é um pecado grave. E se alguém fez isto alguma vez, deve confessar-se. Também proíbe a quebra dos votos. Ninguém é obrigado a fazer votos, mas se os fez, deve cumpri-los. E o não cumprimento de um voto constitui um pecado. Como já foi dito, a depender da gravidade da matéria, a depender do tipo de voto que foi feito, pode ser mais ou menos grave. Então, irmãos, segundo o mandamento da lei de Deus, não tomar seu santo nome em vão. Há muitas pessoas que, na sua conversa, às vezes como quase algo espontâneo, quase não, como algo espontâneo, dizem o nome de Deus ou da Santíssima Virgem, dizem, ó meu Deus, ou então Nossa Senhora. Então, isto não é um pecado, necessariamente,
a não ser que seja num contexto de desrespeito ou em meio a coisas imorais ou blasfemas. Mas quando se trata de uma simples expressão, não constitui um pecado. É simplesmente a surpresa, uma surpresa diante de alguma situação, de alguma palavra, de alguma ocasião que causa espanto, né? Ou que suscita esta admiração na pessoa. Deve-se, entretanto, evitar sempre dizer ou cantar ou colocar o nome de Deus e da Santíssima Virgem e dos santos em meio a qualquer coisa desonesta, vã, imoral ou blasfema. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe, nos ajude a sempre pronunciar com muito zelo e amor o Santíssimo nome de Deus, a fim de que em nossa boca seja sempre louvor ou instrução, quando ou dissermos a Deus mesmo ou aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.